O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto as crianças, como de costume, podem vir aqui na frente, a gente vai cantando, porque a liturgia de hoje chama a nossa reflexão a uma renovação de vida, de história. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Queridas crianças, queridos irmãos e irmãs, querido povo de Deus que nos acompanha pela mídia social do nosso santuário, nosso querido padre Márcio Felipe tirou uma semaninha para poder descansar um pouco, né? Renovar as forças, e pediu para que a gente cuidasse, na ausência dele, em conjunto com o nosso querido padre João, do seu povo e principalmente dessas crianças. A música que nós acabamos de cantar fala de busca de uma renovação.
Pedir ao Senhor que venha renovar a nossa vida, a nossa história, principalmente o nosso coração, porque muitas vezes a gente acorda um pouco com um coração peludo, não é? Quem de vocês tem coração peludo aqui? Levanta a mão, quero ver quem tem de vocês aqui coração peludo. Nossa, quantos corações peludos, hein? Aquele coração peludo, quando a mãe pede para fazer alguma coisa, não faz, né? Aquele short, aquele tênis bagunçado lá no quarto, a toalha molhada em cima da cama, não é verdade? Queridos irmãos, queridas crianças, hoje nós temos um grande desafio. Hoje, com toda a igreja, a gente vê uma estrela, a gente enxerga uma estrela, a gente enxerga uma luz. Quem tem medo do escuro aqui? Levanta a mão. Acabou a energia em casa, se é de noitão, meu Deus, que medo que dá, não é? Ficar no escuro? Você não tem medo do escuro, não? Eita, que homem cabra macho, hein? Mas, quando nós estamos no escuro, tem muita coisa na nossa frente que vai obstruindo e a gente vai acabar batendo o dedão na quina, né? Da cama, do guarda-roupa. Não deixa a gente enxergar direito. E por isso, a liturgia de hoje, no evangelho que nós acabamos de ouvir, a gente vê 3 personagens, 3 pessoas. Os 3 reis magos. Já ouviram falar desses 3 senhores, não? Vieram lá de longe. Quando ficaram sabendo que estava nascendo um menino, quem era? Jesus. E quando ouviram falar do nascimento de Jesus, o coração de cada um deles já ficou assim alegre. Ficaram assim repletos de alegria. O coração ficou inflamado de alegria. E foram ao encontro dele. Mas, quando você vai lá no mercado, ou vai em qualquer lugar com a mãe, com o pai, que não sabe o endereço, coloca onde? No Waze, no GPS, no Google Maps, não é, hein? Coloca o endereço e vai falando para a moça, ou vai falando para nós, vira à direita, vira à esquerda. Errou, recalculando a rota, né? Comigo é sempre recalculando a rota, eu sempre erro, mesmo assim. E nessa situação, para aqueles 3 senhores, os 3 reis magos, que naquela época eram feiticeiros, que não tinham nenhuma intimidade com o Senhor, não conversavam com Ele, de maneira alguma. E aí, o Senhor foi transformando a vida e o coração daqueles senhores. Foi transformando um coração que era peludo. Já viu um coração peludo? Não, né? Pois bem, um dia você vai entender o que é um coração peludo. Já entendeu? Que bom. E aquelas pessoas foram sendo transformadas. Quando perceberam que Jesus havia nascido. Jesus menino, que a gente vê ali, ó, naquela manjedoura, num lugar simples, num lugar pobre, e ali Jesus estava, aonde ficavam os animais. Não foi assim que o Padre Márcio falou conosco no dia de Natal? Já estou chateado. Já está chateado por quê? Meu passarinho morreu ontem. Oh, que dor. E você está feliz. Enquanto um está chateado, o outro está feliz. E a vida da gente vai fazendo assim, vai sendo assim. Um dia eu estou triste, um dia eu estou alegre, um dia eu estou de coração peludo, e o outro dia não. E aqueles senhores estavam de coração peludo, mas se alegraram em saber que tinha nascido um menino. Você está irritado hoje? Percebe que você está irritado hoje, né? Está até com o cabelo arrepiado. Mas, querido irmão e irmã, queridas crianças, aqueles 3 senhores foram transformados e foram ao encontro. Mas quando estavam caminhando, como eu falava para vocês, quando a gente está perdido, a gente precisa do GPS, não precisa?
vira à direita, vira à esquerda. E eles tinham outro GPS. Eles tinham outra possibilidade de encontrar o menino, o lugar aonde ele estava. E era uma grande estrela que brilhava lá no céu. Olhem lá no céu. Não tem uma lâmpada brilhando para a gente? Clareando o nosso espaço, a nossa igreja? E foi assim que eles encontraram. Através daquela luz que lá no céu apontava para eles o caminho. Ficava piscando assim, ó, com uma setinha. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. E eles foram seguindo aquela luz, piscando para eles. É aqui, é aqui, é aqui. E aí depois o Jesus, encontraram ele, exatamente, você tem toda a razão. E encontraram esse Jesus. Só que antes de encontrarem Jesus, o que aconteceu? Fizeram coração para ele. Exatamente. Tiraram aquele pelo do coração dele, deixaram o coração de carne. Só que no meio do caminho encontraram uma outra pessoa, com um coração mais peludo ainda, que era Herodes. Não foi assim que nós ouvimos no Evangelho de Mateus hoje? Que tinha o rei Herodes, que chamaram aqueles 3 reis magos, que chegaram ali perguntando assim: olha, eu vi saber aí que nasceu uma criança, Jesus, o Salvador, o rei. Imagina só, o rei sabendo que nasceu outro rei. Ele já ficou completamente preocupado. Já começou aqui a bater a cabeça. Como eu sou o rei, como é que pode nascer outro rei? E ele queria saber, mas por um coração peludo, ela está apaixonada por Jesus, está vendo? E foram ao encontro desse rei, e disse para ele assim: coração peludo como o meu, só eu tenho. Quando vocês chegarem lá e perceberem que está o menino lá, liga para mim, fala para mim o local que eu também quero ir lá. Quero ir lá também ficar alegre. Mas na verdade ele não queria ficar alegre. Ele queria esconder Jesus de todos. E foi assim que aconteceu. Mas os 3 reis magos saíram dali e foram ao encontro, através daquela luz. Quando nós estamos no nosso quarto, que está tudo escuro, quando nós acendemos a luz, a gente enxerga tudo, não foi? Não é assim? E foi assim que aconteceu na vida deles. É assim que vai acontecer na nossa vida, na nossa história. Quando nós estamos, de fato, com os nossos olhos, olhando a luz, eu jamais vou ficar na escuridão, num quarto escuro, com a porta fechada e a janela também fechada, deixando todo escuro. Viu? E o que nós podemos fazer? Viu? Está vendo? Não estou entendendo nada. A minha colinha diz o seguinte: no Evangelho, como nós ouvimos então, esses 3 senhores, e quando chegaram e encontraram o Jesus através da luz, Jesus, quando vem ao nosso encontro e está conosco, a gente não fica mais no escuro, a gente fica sempre de luz acesa. Então, e você dorme no escuro ou não? Vai com abajur, tá vendo? Não fica bem mais claro? Quando nós estamos com Jesus, fica tudo mais claro. Exatamente. Não, mas assim você não consegue enxergar nada. Mas quando nós temos essa luz, ajuda a gente a enxergar tudo. E não bater o dedão na quina da cama. E vai machucar de verdade, exatamente. Herodes, aquele rei, era um homem muito mau. Era o homem que não gostava de criança, de jeito nenhum. Por isso que ele queria saber onde estava Jesus, para ele ir lá e prender Jesus. Já pensou que homem de coração peludo?
De coração ruim? Exatamente. Mas quando nós, queridos irmãos, queridas crianças, estamos com Jesus perto da gente, a gente jamais vai ficar na escuridão. Jamais a gente vai ficar no escuro. E para que nós possamos, então, nos alegrar com essa luz, nós temos que presentear o Senhor com a nossa vida, com a nossa história, com o nosso pai, a nossa mamãe, com a nossa casa, com o vovô, com a vovó, com o titio, com a titia, com o primo, com a prima. Temos que fazer com que eles também fiquem sempre junto da luz. Porque Jesus é essa luz e jamais quer que a gente fique na escuridão. Quando Jesus foi presenteado por esses 3 homens, porque eles ficaram tão alegres e levaram um presente para Jesus. Cada um deles. Vocês sabem o nome de cada 3 reis magos? Não? Não, né? É um nome difícil. É Gaspar, Baltazar e Belchior. Cada um levou um presente para Jesus. E vocês? Qual o presente que vocês vão levar para Jesus? Como? Nosso coração. Mas só o seu coração? De todos nós. E quem está em casa? É assim que o Senhor quer que a gente façamos. Que a gente leve o nosso coração para Jesus. Para que nós nos alegremos. E vamos levar também Jesus àquele que ainda não teve a possibilidade de encontrar Jesus e vive aonde? Na escuridão, longe. Epifania, você sabe o que significa? Significa manifestação. Jesus é a prova, é o sinal da manifestação do amor de Deus para cada um de nós. Quando nós estamos felizes, ou os pais estão felizes que vocês obedeceram o ano todo, chega o final do ano, o que você ganhou no final do ano? Presente, não foi? Então, porque você foi boa criança, obedeceu o pai e a mãe, não deixou a toalha molhada em cima da cama, ficou tudo bonitinho, levou seu presente, ganhou seu presente, não foi? Se não obedecer, não ganha presente. Exatamente. E desta forma, então, o que você vai fazer neste ano? Ser novamente uma boa criança, obedecer, não é? Para que depois você possa ser recompensado. Quando os pais estão contentes, vem presente. Viu, pai e mãe? Vem presente para vocês. E é assim que a gente tem que se comportar, viver desta forma, para que nós possamos ganhar esse presente, que é o Senhor na nossa vida. Ele quer nos presentear sempre. Só que às vezes a gente está de cabeça vazia, está mal-humorado, não quer fazer as coisas, está emburrado. Às vezes eu estou nervoso, não presto atenção naquilo que os pais falam, do que a professora fala, aí eu fico perdido. Não sei o que fazer. E aí, o que vai acontecer comigo? Vou ficando cada vez mais no escuro, sem presente, sem o Senhor na minha vida, na minha história. Por isso que Paulo, na segunda leitura, fala para a gente assim, que agradece, porque é com aquela alegria que Paulo, quando tinha um coração peludo, ele ia atrás dessas pessoas que viviam com o Senhor, mas o Senhor trouxe a luz, veio a luz para próximo de Paulo, na vida de Paulo, tirou ele da escuridão e deixou ele com um coração de carne, não de pedra, não coração peludo. E ele agradece porque reconhece o quê? Que quando o Senhor veio, a luz veio, a paz, a segurança, a alegria, a força, o ânimo. Por isso que nós cantamos também, antes de ouvir as leituras,
o Espírito Santo, para que nós pudéssemos então sermos iluminados e fortalecidos por Ele. E é assim que nós temos que fazer, como Paulo fez, reconhecer essa graça de Deus que se revela a cada um de nós em Jesus Cristo, que traz para cada um de nós essa luz. Porque na primeira leitura, sabe o que nós ouvimos? Uma Jerusalém, uma cidade que vivia na escuridão, vivia sem esperança, sem alegria. Imaginemos você entrar na sua casa, está todo mundo emburrado, sem alegria, ninguém conversa com ninguém, está todo mundo de cabeça vazia e coração peludo ali. Ninguém quer saber de ninguém. Não é ruim? Não é chato? Não é difícil? Parece que você não tem aquela alegria, aquela coisa assim bonita. Pois é. É o que acontecia com essa cidade lá no passado. Não tinham esperança. Com a chegada de Jesus, tudo fica muito mais bonito. E é assim que aconteceu na vida daquele povo. E é assim que acontece na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, quando nós abrimos as portas para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa fazer morada, para que nós possamos aceitar esse menino Jesus, para que Ele possa viver conosco, inundar na nossa vida de alegria, nos dar a paz, nos dar realmente essa possibilidade e uma vida nova, uma oportunidade. Por isso que nós cantamos: renova-me, Senhor, renova a minha vida, porque quando nós estamos longe dEle, quando nós estamos afastados dEle, quando nós não queremos que Ele venha ao nosso encontro, na nossa vida, na nossa história, em casa, na minha casa, parece que as coisas nunca dão certo, parece que as coisas nunca vão em frente, parece que é só problema, porque quando a minha vida, quando o meu pai, quando a minha mãe, quando eu não tenho Jesus na minha história, eu vivo sempre na dúvida, eu vivo sempre na escuridão. Todos fomos escolhidos pelo Senhor. Ele veio para todos, veio para você, para sua mãe, para sua avó, para o seu tio, para o seu primo, para o seu irmão, que às vezes você briga tanto com ele, com ela. Veio para todos. Todos temos a oportunidade de viver com o Senhor, mas muitos não querem. Muitos se afastam do Senhor. Muitos querem que o Senhor fique longe, porque eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu sei o que eu faço, eu tudo quero fazer, tudo eu posso. Mas quando eu sou assim, parece que nunca vai dar certo. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Senhor veio por causa de mim, por causa de você, por causa de nós. Que possamos dar esse espaço ao Senhor, para que possamos então viver essa alegria do Senhor que veio. Antes era a palavra, mas a palavra se fez carne e habitou entre nós, e está no nosso meio. Vivenciamos essa experiência constantemente diante do Senhor, e o Senhor conosco sempre. Que possamos meditar sobre isso e estar com o Senhor constantemente. E como nos diz o Salmo 141, lá no versículo 8, que diz assim: mas os meus olhos estão fixos em Ti, ó soberano Senhor, em Ti me refugio, não me entregues à morte. Quando eu estou com o Senhor, é uma vida nova, uma nova oportunidade, que possamos viver. Crianças, vão ficar em pé? Olhem aqui, como o Padre sempre faz com vocês. Nós temos a imagem de um menino que nasceu. Então vamos pedir ao menino Jesus que venha ao nosso encontro. Então vamos assim: menino Jesus. Ixi, que fraquinho. Menino Jesus. Venha ao nosso encontro. Fortalece a minha fé.
a fé dos meus pais. Ilumina minha casa. Ilumina minha história. Faz eu ser uma boa criança. Obedecer mais. Ser cada vez mais alegre. Ajudar as pessoas. E fazer com que eu também seja uma luz na vida dos meus amigos, dos meus irmãos, seja uma luz em casa. Tudo isso vos peço, com muita alegria. Vem, menino Jesus. Assim seja. Assim seja. Amém. Podem voltar para os seus lugares. Esqueceram um brinquedinho. De quem que é o brinquedinho? Isso. Queridos irmãos e irmãs, que possamos então sermos essa luz na vida daquelas pessoas que vão fazer com que elas, se ainda não tenham essa experiência, essa possibilidade da vivência, da intimidade com o Senhor, que cada um de nós, na inocência, como na inocência das crianças, sermos também esta luz na vida daquelas pessoas que ainda se encontram na escuridão. Apresente essa intimidade, essa vivência de Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. E se você ainda não tem tanta intimidade com o Senhor, essa é a nova e a possibilidade de uma nova oportunidade. Ele que se manifesta na nossa vida, na nossa história. Então você também, meu irmão, minha irmã que nos acompanha em casa, seja esta luz, sempre marcante na vida daqueles que ainda não encontraram e não tenham essa intimidade com o Senhor. Com muita fé e confiança, rezemos buscando ao Senhor, confiando no Senhor e manifestando então esta nossa confiança, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. No Senhor que se manifesta com seu amor incondicional a cada um de nós, elevemos os nossos pedidos, as nossas preces.